É com muita alegria que chegamos. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores se confiamos no Senhor Jesus. Ele que é a rocha e torre firme e inabalável. Então convidamos a Ti. Vamos juntos glorificar o nome desse bom Deus do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Sim, Senhor. Sou mais que um vencedor com Cristo meu Senhor. Batalhas podem vir, mas eu sou um vencedor. Sou como o Sião, confio no Senhor. Rodeado pela mão de Deus, inabalável sempre eu serei. Celebre a Ele, inabalável sempre eu serei. A vitória é consumada sobre a morte e potestade. Não, não, não há nada que me impeça de viver o amor de Deus. Pela cruz conquistou e me fez vencedor. Sobre a rocha eu estou, com o auxílio de Deus. Se com Deus eu estou, quem me pode impedir? Pela glória de Deus, sou direito a celebrar. Sou mais que um vencedor com Cristo meu Senhor. Batalhas não vêm vir, mas eu sou vencedor. Sou como o Sião, confio no Senhor. Rodeado pela mão de Deus, inabalável sempre eu serei. Inabalável sempre eu serei. Inabalável sempre eu serei. A vitória é consumada sobre a morte e potestade. Não, 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 não há nada que me impeça de viver o amor de Deus. Pela cruz conquistou e me fez vencedor. Sobre a rocha eu estou, com o auxílio de Deus. Se com Deus eu estou, quem me pode impedir? Pela glória de Deus, sou direito a celebrar. Sou mais que um vencedor com Cristo meu Senhor. Batalhas ao bem vir, mas eu sou vencedor. Sou como o Sião, confio no Senhor. Rodeado pela mão de Deus, inabalável sempre eu serei. Inabalável sempre eu serei. Inabalável sempre eu serei. Somos inabaláveis no Senhor Jesus. Nada na vida me pode impedir de viver a glória que o Senhor preparou. Nada na vida me pode
Senhor, somos inabaláveis. Toda honra e louvor seja dada a ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. Por amor da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando. Amamos, Deus, te louvamos, Senhor. Mas quem o Rei
Rei da glória, quem? O Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, mas quem? O Rei da glória, quem? O Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, mas quem? O Rei da glória, quem? O Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, mas quem? O Rei da glória, quem? O Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, mas quem? O Rei da glória, quem? O Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, mas quem? O Rei da glória, quem? O Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Senhor. Cumprimentar a todos os irmãos na paz do Senhor e dizer que esse é um momento que vamos ter a ceia do Senhor juntos. Hoje é um dia especial porque nós vamos refletir aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Aquilo que fez com que hoje nós estivéssemos aqui unidos, adorando a Ele e orando a Ele. Então vamos ler a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 15 a 20. Lucas, capítulo 22, versículos 15 a 20. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no meu reino. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A ceia do Senhor tem uma grande importância para a vida do crente, para a vida do discípulo que segue a Jesus. E essa importância reflete-se nas três dimensões temporais. Falamos do passado, do presente e do futuro. No passado, ela nos recorda aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E no presente, recorda-nos que precisamos viver em comunhão. Primeiro em comunhão com Ele, com o Senhor Jesus, depois em comunhão com os irmãos. E no futuro, ela nos recorda sobre o dia que estaremos com o Senhor Jesus, quando Ele voltar no fim dos tempos, no fim de tudo, ceando também com Ele. Porque essa foi uma promessa que Ele deixou. E hoje nós vamos refletir mais sobre aquilo que a ceia significa para nós no presente, que significa a comunhão que eu devo ter com o Senhor Jesus e a comunhão que eu devo ter com os meus irmãos. E a comunhão nos leva à dependência, nos faz refletir sobre aquilo que é a dependência, que o Senhor nos chama a dependermos dEle. Assim como todos os dias nós dependemos de pão fisicamente para poder comer, e se diz também que sem água não há vida, nós devemos também
refletir que sem Jesus não há vida espiritual. É necessário que nós possamos estar em comunhão com Ele diariamente para que nós possamos ter vida espiritual plena e abundante. E devemos aprender a ser dependedor dEle sempre. Às vezes nós colocamos nossa dependência em coisas desse mundo. Colocamos nossa dependência nas pessoas, colocamos nossa dependência no trabalho, no nosso status, nas finanças, mas hoje nós queremos voltar àquilo em Jesus. Colocamos a nossa dependência dele, porque não foi por essas outras coisas que nós fomos comprados, mas foi pelo sangue de Jesus. Então, vou convidar o irmão aí em casa a refletir, a se recordar aquilo que o Senhor Jesus fez por ti e o que Ele fez para a humanidade, mesmo antes de você e eu termos nascido. Então, vamos orar pelos nossos símbolos que temos, ao mesmo tempo refletindo a comunhão que eu tenho tido com o Senhor. Será que eu tenho tido essa comunhão plena com Ele, ou eu procuro depender das coisas desse mundo? Amém? Senhor Jesus, nós queremos neste momento orar por esse tempo especial que estamos tendo como família, como teus discípulos, como teus filhos. Senhor, nós queremos te agradecer por tua morte na cruz. E queremos neste dia recordar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez por nós. Nós oramos por esses símbolos que nós temos para que o Senhor possa abençoar, de tal modo que possam servir de lembrança para nós, não só hoje, mas todos os dias. Nós oramos deixando este tempo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então, amado irmão, está em casa com tua família. Acredito que também aí tem os símbolos. Temos aqui as bolachas que representam o corpo de Jesus e também o sumo que representa o sangue. Então, espero também que tenha esses símbolos prontos aí em casa. Sei com a tua família, sem juntos, refletindo naquilo que é a comunhão que nós precisamos ter com o Senhor Jesus. Então vamos orar por nossas ofertas. Vamos agradecer a Deus porque nós sabemos que Ele tem sido provedor nas nossas vidas todos os dias. Vamos orar e depois vamos falar sobre como fazer essas ofertas. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que o Senhor tem sido provedor nas nossas casas, provedor nas nossas famílias. Queremos orar, Pai, por essas ofertas que serão dadas neste lugar, Pai, para que elas possam ser abençoadas pelo Senhor e também servir para o mantimento da tua casa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, na tela temos os números, os números que podem ser canalizados às ofertas. Temos o número da irmã Joaquina, que é por DM Pesa ou ponto 24. Eu vou passar assim a ler, que é o 84 70 80 28 6. Então o irmão pode encaminhar suas ofertas a partir dessa plataforma, ou então o líder ou supervisor da zona irá ajudar a encaminhar essas ofertas. Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Quero saudar a todos vocês com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom estar aqui mais uma vez essa manhã, podermos compartilharmos juntos da palavra do Senhor, podermos louvar ao nosso bom Deus, pois todos nós sabemos que não há coisa maravilhosa de estarmos na presença do Senhor. A coisa maravilhosa é sermos enchidos com o poder do Espírito Santo e sermos transformados por meio da palavra do Senhor. Então eu quero saudar a você dentro da sua casa, dentro da sua família, saudar no nome do Senhor Jesus. Há sensivelmente 3 semanas atrás, nós começamos aqui a falar sobre fé. E na semana passada, compartilhávamos nós sobre a grande expectativa no Senhor, que é parte da fé,
E dessa parte, ou dessa matéria que nós vimos na semana passada, sobre a grande expectativa do Senhor, nós tocamos 2 pontos essenciais. O primeiro ponto foi a expectativa humana e o segundo ponto foi a expectativa em Deus. Dentro daquilo que é a expectativa em Deus, nós tocamos e afirmamos que é isso que nós precisamos esperar. É nisso que nós precisamos depositar a nossa fé, nas promessas de Deus. Quer dizer, a nossa expectativa como homens, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, deve se basear naquilo que são as promessas de Deus. E hoje nós queremos dar continuidade sobre a questão da fé, mas em particular vamos falar sobre o poder da oração. Essa é a lição, essa é a palavra que nós queremos compartilhar no dia de hoje. Vamos orar, abra o seu coração e deixa que o Espírito Santo toque em você, deixa que o Espírito Santo também toque na sua família. E para você que está ouvindo essa mensagem, abra o seu coração e vamos orar para que Deus fale essa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos chegar à sua presença. Queremos te agradecer pela sua infinita misericórdia. Senhor, tu és digno de receber a honra, de receber o louvor para todos sempre. Pai, abra os nossos corações, abra os nossos entendimentos, Senhor, para que no dia de hoje, ó Deus, tu possas falar conosco, maravilhoso Pai. Nós queremos deixar tudo nas suas mãos. E Pai, use-me como instrumento teu, no nome de Jesus. Amém. E, querido irmão, ao falarmos sobre o poder da oração, a Bíblia ela está repleta de evidências que demonstram o poder da oração. Milagres aconteceram pela oração. Deus continua ouvindo e respondendo nossas orações. Portanto, podemos experimentar também muitas transformações e milagres através da oração. Além da sua importância como instrumento de contato entre nós e Deus, a oração também é uma arma do cristão na guerra espiritual. Nos desafios que nós passamos, nas lutas que nós passamos como cristão, a oração é uma arma poderosa para a guerra espiritual. Então, contudo, meu querido irmão em Cristo, quando nós falamos sobre o poder da oração, muitas das vezes nós nos focamos mais naquilo que são os resultados da oração. Como, por exemplo, a cura, a libertação, o fortalecimento, o perdão, transformação. Às vezes, nós, quando falamos sobre o poder da oração, nós nos focamos mais nesses resultados e não naquilo que são os pilares para que essa oração seja poderosa. E é isso, querido irmão, que queremos tocar hoje. Para que a oração seja poderosa, existe um sustento. E o sustento vem a partir desses pilares. É por meio desses pilares que a oração ela se torna poderosa e nós desfrutamos dos resultados dela. Como mencionei antes, a cura, por exemplo, a libertação, a transformação, o fortalecimento, o perdão de Deus. Então, para que essa oração tenha esses resultados, é necessário esses pilares. E essa manhã nós estaremos a destacar 3 pilares fundamentais para que a oração seja poderosa. O primeiro pilar que nós vamos destacar é a base da própria oração. A base da própria oração se assenta no nome de Jesus, se assenta na pessoa do Senhor Jesus. A palavra de Deus em João, no capítulo 14, nos versos 13 a 14, diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome,
isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que tremenda promessa do Senhor Jesus para aqueles que são os seus discípulos. Na semana passada, ao falarmos sobre a questão da expectativa, nós dissemos que a nossa expectativa deveria estar nas promessas do Senhor e não nas nossas fantasias ou nossos desejos. Então, que linda promessa que o Senhor Jesus coloca aqui. Amado, à medida que crescemos na intimidade com Ele e nos nossos momentos devocionais diários, mas conhecemos e confiamos em suas promessas, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E dessa base que se assenta no nome do Senhor Jesus, que é a promessa, nós podemos tirar aqui as seguintes lições. A primeira lição, dentro daquilo que é a base da oração, é a poder no nome do Senhor Jesus. Quando ela afirma, querido irmão, em meu nome, Jesus está nos dando garantia que o Pai ouve e responde às nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. O Pai ouve e responde às nossas orações. Duas implicações vêm dessa afirmação. A primeira afirmação é como se fosse o próprio Jesus pedindo para nós. Quando Jesus afirma em meu nome, Jesus se coloca na posição de sacerdote. Jesus se coloca na posição de único mediador. Jesus se coloca na posição de intercessor entre Deus e os homens. Portanto, quando nós pedimos no nome do Senhor Jesus, a garantia do acesso ao Pai. Então, a primeira base aqui, tudo se assenta na pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único mediador. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu não havia entregue a minha vida para Jesus, eu me lembro quando eu estava ainda praticando a religião católica, nós rezávamos e a nossa mediadora naquele tempo era a Maria. Mas a Bíblia, ela nos ensina que Jesus é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sacerdote, o intercessor. Por isso que quando nós oramos, nós assentamos a nossa oração em Jesus Cristo. E Ele leva, e Ele roga, e Ele intercede, e Ele é que pede ao Pai aquilo que são as nossas petições. A segunda implicação nesta afirmação, em meu nome, é o seguinte: o nome de Jesus está sobre todo o nome. Jesus, depois de ter feito toda a obra de resgate e restauração de ser humano e de toda a criação, recebeu um nome que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus, joelhos se dobram, línguas confessam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, está acima de todos os nomes. Não há outro nome que tem poder a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja só, querido irmão, quando
ele deu a grande comissão aos seus discípulos, ele afirmou: todo poder me foi dado no céu e na terra. Lá em Mateus, no capítulo 28, nos versos 18. Todo poder foi dado a Jesus no céu e na terra. O Senhor Jesus tem o poder. Portanto, nada é impossível para Ele. Então, a oração, a base da oração, ela deve se assentar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que ela seja poderosa. O outro aspecto, quando nós falamos sobre a questão da base da oração no nome do Senhor Jesus, é: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Aqui, a frase deixa-nos perplexos, porque começa com a palavra tudo. E precisamos interpretar de uma forma correta, para não incorrermos no erro. Esse tudo deve ser de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6, quando chega nos versos 10, ele diz assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, deve haver aqui a vontade de Deus. Esse é o outro aspecto que iremos desenvolver mais adiante. O terceiro aspecto, na questão da base da oração no nome de Jesus, envolve os padrões de Deus para a oração. Portanto, é importante conhecer os padrões que Deus estabelece em sua palavra para respostas nas nossas orações. Tem padrões para que as nossas orações sejam respondidas. Deus coloca padrões por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, Deus coloca padrões. Aqui vamos mencionar aqui 3 desses padrões que Deus coloca. O primeiro padrão que Deus coloca é a santificação. Para que haja poder, que Deus responda às nossas orações, é necessário que haja a santificação. Em Isaías, lá no capítulo 59, nos versos 1 e 2, a palavra diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, querido irmão, o pecado é um dos grandes impedimentos para que Deus ouça as nossas orações. Deus é santo e é impossível chegar-se diante de Deus com a nossa vida ou com uma vida cheia de imundície. E isso limita, quando nós não vivemos uma vida santa, limita que as nossas orações elas sejam respondidas, porque Deus é santo. Nós não podemos chegar na presença de Deus com imundícies. Então o pecado, ela limita, impede que as nossas orações cheguem até Deus. Então esse é o primeiro padrão que é colocado aqui, a santificação. Mais uma vez, como afirmamos que a base se assenta em Jesus Cristo, é por isso que Jesus, como o nosso sumo sacerdote, abriu o caminho para o Pai, pelo sangue derramado na cruz. Somente purificados, lavados, santificados e justificados no nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus, teremos
acesso ao Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio do Senhor Jesus Cristo que nós temos acesso. Esta é a razão que a oração se assenta no nome, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos dá acesso ao Pai. Nós que fomos purificados, lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus, nós temos esse acesso ao Pai. Esta é a base da oração. O nome, a pessoa do Senhor Jesus. O terceiro aspecto, quando nós falamos daquilo que são padrões, o segundo aspecto é esse, a vontade de Deus, que já havíamos nos referido antes sobre a questão da vontade. Veja o que diz a palavra de Deus lá em 1 de João, no capítulo 5, nos versos 14 a 15. Diz assim: e é esta a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a vontade de Deus. O texto aqui afirma que podemos confiar que Deus ouvirá as nossas orações, mas quando pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então a oração, ela implica a vontade de Deus. Este é um princípio que nos ajuda a entender que Deus tem uma vontade soberana, que está acima dos nossos desejos pessoais. A vontade de Deus é soberana acima dos nossos desejos pessoais. Por isso que é muito importante termos uma intimidade com o Pai, no nosso tempo a sós com Deus, porque aí conheceremos mais e melhor a sua vontade. E não só na comunhão, mas a vontade dele expressa em sua palavra. Então, mais uma vez, voltamos aqui à palavra de Deus. As nossas petições, elas não podem estar fora daquilo que é a palavra de Deus. Elas devem estar de acordo com a palavra de Deus. Então, a vontade de Deus, ela deve ser feita, não a nossa vontade. Esse é o padrão, vontade de Deus. O terceiro aspecto na questão do padrão de Deus para que haja resposta, que essa oração seja poderosa, é sem egoísmo. Veja o que o Tiago fala lá no seu capítulo 4, nos versos 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Agora, fica mais fácil entender que a afirmação de Jesus, tudo o que pedirdes, eu farei, tem naturalmente algumas limitações aqui. Não imposta pelo próprio Senhor Jesus, não imposta por Ele, mas resultado do nosso egoísmo e maldade. Veja, querido irmão, querida irmã em Cristo, imagina só, a gente sabe que o ser humano, depois da queda, ficou cheio de maldade e egoísmo e entrou numa inimizade com Deus. Imagine que todos os homens corrompidos por causa do pecado tivessem as suas petições egoístas, suas petições corrompidas, respondidas por Deus. Como seria o mundo? Certeza absoluta que o mundo seria um caos, um desastre.
Então, mais uma vez, não deve ser de acordo com os nossos desejos. A nossa oração é realmente respondida por Deus quando oramos segundo a sua vontade e não com motivações erradas, nossos próprios desejos. Deve-se seguir aqui aquilo que é a vontade de Deus, deve-se seguir aqui aquilo que é a palavra de Deus. Aqui, no segundo pilar que sustenta a oração, para que essa seja poderosa, é a chave da oração. A chave da oração é a fé, aquilo que nós temos compartilhado. Nós vimos que a base, que é o nome de Jesus, agora a gente vai ver a chave da oração, que é a fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1, faz o conceito da fé. Diz a palavra: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que se não vêem. Esse é o conceito bíblico sobre a fé. Nesta questão da chave da oração, como que é a fé, como um dos pilares do sustento da oração poderosa, vamos aqui tocar 4 aspectos. O primeiro aspecto é a certeza das coisas que se esperam. Querido, a fé não é um salto no escuro. Ela tem que ser baseada em algum objeto seguro. No caso concreto nosso, como cristãos, a fé é baseada na palavra de Deus. Por isso, é a certeza das coisas que se esperam. Porque nós sabemos do amor de Deus, do poder de Deus e das suas promessas. E isso nos ajuda a confiar que Ele é poderoso para responder às nossas orações. Então nós esperamos, porque temos certeza que Deus cumpre com as suas promessas. A palavra de Deus, ela é confiante. E é isso que nós temos que estar expectantes na palavra de Deus. Lembrando, querido, que essa foi a mensagem que nós falamos na semana passada. Ter expectativa nas promessas de Deus. É isso que nós precisamos, ter expectativa naquilo que são as promessas do Senhor. Então a palavra de Deus, a nossa fé, quando nós esperamos, é porque nós acreditamos que aquilo que é a palavra de Deus, ela irá se cumprir. O segundo aspecto aqui a se ter em conta na questão da chave da oração, que é a fé, é a convicção de factos que não se vê. A fé também é algo sobrenatural. E ter convicção de algo que nós não estamos vendo, mas temos a certeza que irá acontecer. Nós temos a convicção que a cura irá acontecer. Temos a convicção que a libertação irá acontecer. Temos a convicção que a transformação irá acontecer. Temos a convicção que Deus irá sarar Moçambique. Temos a convicção que Deus irá sarar Quelimane. Temos a convicção que Deus irá sarar a minha família. Temos a convicção que a salvação irá entrar na nossa casa. Tudo isso por quê? Porque nós esperamos nas promessas do Senhor. Estamos convictos que as promessas do Senhor são confiáveis. E é isso que nos traz essa convicção. Não em nós, não na lógica, não na razão, mas sim nas promessas do Senhor. É por isso que nós estamos convictos que a transformação irá acontecer, convicto que a libertação irá acontecer, convicto que a salvação entrará na sua casa e na minha casa, convicto que Deus fará. É essa convicção que nós temos.
O terceiro aspecto a ser destacado na questão desse pilar da oração, que é a fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diz assim lá em Romanos, no capítulo 10, nos versos 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Duas coisas acontecem quando nós ouvimos a palavra de Deus. O primeiro é, a palavra de Deus transmite a vida espiritual, nos fortalece, nos ajuda a crer no poder de Deus. O segundo, somos confrontados com as nossas limitações e entramos numa total dependência de que Deus nos ajudará naquilo que são as nossas limitações. Então vemos aqui que a fé vem pelo ouvir e não ouvir qualquer coisa. Sim, a palavra de Deus, as promessas que vêm de Deus. E é aqui onde nós precisamos nos sustentar, onde nós precisamos assentar. Nós precisamos nos assentar naquilo que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar na palavra de Deus e não em nós. O quarto aspecto é vivemos pela fé. Lá em Gálatas, no capítulo 3, nos versos 11, diz assim: e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Para obedecer os princípios da palavra de Deus, nós precisamos de fé. Para produzir frutos na vida cristã, precisamos de fé. Para agradar a Deus no nosso viver diário, precisamos de Deus, de fé. Para viver, para ver um mundo transformado por Deus, precisamos de fé. Então, nós precisamos estar totalmente confiantes no Senhor. Nós precisamos viver uma fé genuína, dependente de Deus, dependente da sua palavra, dependente das promessas de Deus. Então precisamos de viver pela fé. E vemos o primeiro pilar, nós dissemos no nome, se assenta no nome do Senhor Jesus, para que a oração seja poderosa. No segundo pilar, se assenta na fé. Nós precisamos crer e precisamos viver pela fé. E o último pilar, para que a oração ela seja essa oração poderosa, é o poder de Deus, que é o título da nossa mensagem. O agir, o manifestar do próprio Deus. Lá em Efésios, no capítulo 3, nos versos 20 e 21, a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, sobre a questão do poder de Deus, ou o poder da oração, também vamos destacar aqui 3 pontos aqui. Primeiro é, Deus é poderoso. Deus é o controlador, o sustentador de todo o universo. A Bíblia afirma que tudo foi criado por sua palavra. De novo, voltamos aqui à palavra de Deus como a essência, a palavra, a promessa de Deus como a essência de tudo. Veja lá em Gênesis, quando Deus diz lá em Gênesis 1, versos 3, quando Deus diz: haja luz, e houve luz. Nada é impossível para Deus. Não há nada. O nosso Deus, Ele é poderoso.
capaz de fazer coisas maravilhosas, capaz de fazer coisas tremendas. Deus opera por meio do seu poder. Temos a base em Jesus. Temos a fé no Senhor, confiando nas suas promessas. E se tudo isso acontece, nós vemos a manifestação do próprio Deus. Nós vemos o poder de Deus se manifestando. Então, é muito importante, querido, nós percebermos a manifestação e o poder do nosso Deus quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, quando nós temos a fé nas suas promessas. Deus manifesta o seu poder sobre nós. Mas o grande desafio que vem, o grande desafio que está em nós é a falta de crença. Pois sabemos que Deus é poderoso, mas quando nós enfrentamos situações difíceis, muitas vezes nós nos esquecemos do poder de Deus e começamos a procurar confiar nos nossos próprios entendimentos, nas nossas próprias forças. Mas eu venho dizer que Deus, Ele é poderoso. Nós precisamos crer nele. E Ele irá nos abençoar se formos andar de acordo com a sua vontade. Ou quando andamos no centro da sua vontade. O segundo aspecto, o segundo ponto, nesse último pilar do fundamento aqui, para uma oração poderosa, diz o seguinte: Ele faz além do que pedimos. Do que pedimos ou do que pensamos. Como lemos no texto, diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus vai além. Existe limitação em nós, mas Deus não tem limitação. O poder de Deus vai além. E Deus sempre irá nos abençoar com o melhor. De acordo com o ponto de vista dele, não do nosso ponto de vista, mas de acordo com o ponto de vista de Deus. Ele irá sempre nos abençoar, pois o melhor de Deus é o ideal para as nossas vidas. Então, esse é o segundo aspecto que nós podemos destacar aqui no poder da oração, a manifestação do poder do próprio Deus. Ele nos dá até aquilo que nós não pensamos, nós não pedimos. E o último, sobre a questão da manifestação do poder do próprio Deus na oração. Nesse terceiro aspecto, somente Ele é digno de glória. Veja como Jesus fala quando nós introduzimos o nosso tema. Quando lemos lá em João no capítulo 14, nos versos 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Quando a cura vem, não é para a glória humana. Quando a libertação vem, não é para a glória humana. Quando a transformação vem, não é para a glória humana. Quando alguém recebe a salvação, não é para a glória humana. Quando a minha família é restaurada, não é para a glória humana, mas sim é para a glória do próprio Deus. E é isso que nós temos que colocar em conta, que quando Deus responde às nossas orações, quando Deus responde aquelas que são as nossas petições de acordo com a vontade dEle, é para a honra, é para a glória dEle e não para a nossa glória. E é isso que nós temos que colocar em conta, para a glória do nosso Senhor. Então, recapitulando de uma maneira rápida, para que a oração ela seja uma oração poderosa e tenha os seus resultados de cura, transformação, libertação,
perdão. É necessário que a base da oração seja Jesus Cristo. É necessário que a chave da oração seja a fé. É necessário o mover do poder de Deus nas nossas vidas. Assim, nós viveremos uma oração poderosa. Então, querido, eu quero encorajar a você que está ouvindo essa mensagem. Quero trazer esse desafio para ti. Que vivas uma vida de oração. Pois muitos crentes nos dias de hoje, eles não têm tempo de parar e restar o seu tempo particular com Deus. É necessário que a gente volte, a gente tenha um tempo diário com Deus, buscando a Ele sem cessar, buscando a Ele nas suas promessas, na sua palavra. É necessário. Então eu encorajo, como nós vemos lá em Hebreus, que nós, ao lermos essa carta, vemos que homens e mulheres tiveram experiências poderosas, milagres aconteceram, porque eram pessoas ligadas a Deus, eram pessoas que se assentavam nas promessas de Deus, tinham tempo de intimidade com Deus. Então, nós também podemos entrar nessa galeria de heróis da fé, que através das nossas experiências com Deus em oração, Deus possa manifestar, Deus possa abrir portas e a gente possa ir. Então, começa a se dedicar em oração, resta tempo de oração, resta tempo na leitura da palavra. Nós ouvimos muito aqui, a vontade de Deus deve ser feita. As promessas de Deus não vêm de um vazio, vêm da sua palavra. Então resta tempo em ler a palavra de Deus, resta tempo escondido, íntimo com Deus, baseado em Cristo, fé nas promessas e sabendo que o nosso Deus tem o poder de poder agir. Que Deus abençoe você, orando e desafiando que a sua vida será transformada e será uma vida de oração. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.